A gente costuma pensar no sistema circulatório de uma planta como algo simples, tipo água subindo por um canudo. Mas e se for, na verdade, muito mais parecido com uma superestrada biológica inteligente? Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada interna, um processo super sofisticado que decide exatamente o que vai para onde e quando. É uma boa pergunta, não é? Pense bem, um íon minúsculo de potássio absorvido lá no escuro do subsolo precisa, de alguma forma, viajar vários metros contra a gravidade até a pontinha de uma folha. Como é que essa jornada incrível acontece? É exatamente isso que vamos desvendar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o xilema, que é o principal canal de transporte, está longe de ser um tubo passivo. A melhor analogia é pensar nele como uma rodovia inteligente, cheia de portões de embarque, pedágios, áreas de serviço e rampas de saída. Tudo projetado para gerenciar o tráfego de nutrientes com uma precisão impressionante. Então, nossa análise vai seguir as 4 grandes etapas dessa jornada. Primeiro, como os nutrientes entram no sistema. Depois, como essa viagem pelo caule é toda regulada. Em seguida, a tarefa delicada de descarregar tudo lá nas folhas. E, por fim, como o xilema trabalha em conjunto com outro sistema de transporte, o flóleuma. Ok, nossa jornada começa aqui, nas raízes, na plataforma de carga. E a primeira regra é: a planta não sai absorvendo tudo que encontra no solo. Pelo contrário, ela é extremamente seletiva sobre quem ganha uma passagem para essa viagem até o topo. Esse processo tem um nome: carregamento do xilema. E a palavra-chave aqui é ativo. Isso significa que a planta gasta energia, ela trabalha para bombear nutrientes específicos para dentro dos vasos do xilema. Não é um vazamento aleatório, é um processo totalmente deliberado. E quem são os responsáveis por esse embarque? São verdadeiros guardiões moleculares. Olha só que interessante. Cada nutriente essencial tem sua própria família de proteínas de transporte. Por exemplo, a proteína SKO é especialista em potássio, enquanto a família HMA gerencia o zinco e o cobre. É um sistema de segurança biológico de uma especificidade incrível. Certo. Uma vez carregados, os nutrientes começam a subida pelo caule. Mas olha, não é uma viagem direta, não. O percurso é tão dinâmico e regulado quanto o embarque. Tem paradas e desvios estratégicos para garantir que o suprimento de nutrientes atenda exatamente à demanda da planta. 2 fatores principais influenciam essa viagem. Primeiro, tem uma interação passiva. As paredes do xilema têm cargas negativas, o que faz com que íons positivos, os cátions, fiquem meio que grudados nelas, o que diminui a velocidade deles. Pense num trânsito natural. Mas o mais fascinante mesmo é o controle ativo. Existem células vivas que ficam ali, na margem dos vasos do xilema, e elas podem agir como áreas de serviço, retirando nutrientes da seiva para um armazenamento temporário. E esse processo de recuperação e liberação cria um equilíbrio super dinâmico. Quando a planta absorve mais nutrientes do que precisa na hora, ela vai guardando eles pelo caminho. Mais tarde, se o solo não está fornecendo tanto, esses nutrientes armazenados são liberados de volta na corrente do xilema. Funciona como um sistema de buffer, sabe? Garantindo um fornecimento constante lá para cima, para as folhas e flores, sem depender do que está acontecendo no solo naquele exato momento. E qual a importância disso? Bom, essa citação mostra que o processo é fundamental. Um exemplo clássico é o sódio. Existem plantas, como o feijão, que são natrofobas, o que literalmente significa que temem o sódio. Elas usam esse mecanismo para retirar ativamente o sódio do xilema, lá no caule, impedindo que ele chegue nas folhas em concentrações tóxicas. É uma estratégia de sobrevivência vital. Agora, chegamos ao destino final, as folhas. E aqui o desafio muda um pouco. A planta precisa distribuir os nutrientes para as células certas, mas, ao mesmo tempo, tem que evitar um problema que pode ser bem perigoso. Esse problema é a transpiração. Conforme a água evapora das folhas, principalmente das bordas, os minerais que estavam dissolvidos nela ficam para trás. Se isso não for controlado, o processo pode concentrar elementos como cálcio ou boro a níveis tóxicos, chegando a queimar as pontas das folhas. Então, como as plantas resolvem isso? Com algumas estratégias simplesmente brilhantes. Primeiro, o sequestro. Elas isolam os íons tóxicos em células específicas, como se fosse uma prisão de segurança máxima. Depois, a precipitação. Transformam o excesso de cálcio em cristais sólidos, que são inofensivos. E, por fim, a gutação, que funciona como uma válvula de alívio, literalmente expelindo o excesso de solutos em gotículas de água.
Para finalizar, a jornada de muitos nutrientes não acaba quando eles chegam nas folhas. O sistema circulatório da planta é uma rede de mão dupla, e o xilema precisa trabalhar em equipe com seu parceiro, o floema, que é quem transporta açúcares e outros compostos das folhas para o resto da planta. Essa colaboração toda acontece em pontos de intersecção estratégicos, principalmente nos nós do caule. Dá para pensar nos nós como grandes trevos rodoviários. É ali que os nutrientes podem ser descarregados do xilema e carregados no floema, para serem redistribuídos para onde o crescimento está mais ativo, como brotos novos ou frutos em desenvolvimento. Vamos pegar o ferro como exemplo. Ele é descarregado do xilema e, em seguida, proteínas específicas o colocam no floema para abastecer os tecidos jovens que estão crescendo. A mesma coisa acontece com o zinco e com o manganês. Esse sistema permite que a planta recicle e priorize recursos de uma forma muito dinâmica, movendo micronutrientes de folhas mais velhas para as novas, que são as que mais precisam. E tudo isso nos leva a uma questão final. Entender essa rede de distribuição interna não é só academicamente fascinante. Se a ciência conseguir aprender a manipular esses portões, essas bombas, esses sistemas de redistribuição, será que seria possível criar plantas que usam nutrientes de forma mais eficiente? Ou que são mais tolerantes a solos salinos? Ou que produzem mais alimento? O potencial disso é simplesmente imenso.